Voltamos com o tema politicamente incorreto, que a gente está debatendo no Câmara Ligada de hoje. A busca por um vocabulário politicamente correto começou nos Estados Unidos na década de 70, junto com a luta pelos direitos civis. Aqui no Brasil, a polêmica se instalou e até um consagrado autor, Monteiro Lobato, passou a ser acusado de racista. O nosso repórter, Raul de Lima, foi até a Ceilândia, numa escola, para ouvir a opinião dos alunos. Vamos ver. Alguém quer começar a leitura? Vamos lá? Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima, com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida senão trepar em mastros. Vamos então fazer os comentários sobre o que a gente achou dos textos. Professora, um de cada vez. Vamos lá, gente, um de cada vez. Professora, eu achei essa parte desse texto aqui muito pesada. Pesado em que sentido? Porque, por exemplo, entre aspas aqui, se for uma criança branca que for ler, ela vai rir. Agora, se for uma criança negra, ela vai ler isso aqui, ela vai se sentir excluída da sociedade. A tia Anastácia, na verdade, não é uma cozinheira. Ela é uma princesa. Uma princesa que uma fada muito tempo atrás transformou em cozinheira. Mas um dia ela vai encontrar um anel dentro da barriga de um peixe. No tempo que esses livros foram criados, o racismo era muito frequente, né? Aí ele quis botar isso assim, mas mesmo assim, nossa, devia tirar. Percebi que ele retrata os negros ou como marginais, ladrões, ou como escravos, né? Muitas vezes a gente lê matérias ou livros e tem a questão do racismo, só que a gente não vê nas entrelinhas. Eu acho que eu não devia ter ensinado o Pedrinho a pegar saci. Será que isso vai dar problema? Cristiane, você acha que adotar as notas de rodapé uma forma de manter as obras em circulação nas escolas públicas? Eu acho que essa medida, ela não nos ajuda, né? Porque quando você pega uma expressão gritante como macaca feito carvão ou algo parecido, eu não imagino qual seria a nota de rodapé que poderia atenuar ou minimizar o racismo explícito, né, que essa frase contém. E você é a favor da proibição na distribuição das escolas públicas? Não seria nem proibição do uso do autor, né? Mas eu acredito que no momento nós estamos completando 10 anos da Lei Afro e agora também Lei Indígena a partir de 2008, e eu sei e conheço várias outras obras que eu acho cujo conteúdo seria mais interessante para trabalhar nas escolas. O Monteiro Lobato é um dos nossos problemas, né? Eu acho que ele veio assim como uma ponta de um iceberg, né? Para a gente de repente começar a ver que, né, ele não é único, não é um caso isolado, isso é importante que se diga, né, mas que por meio dessa obra, da leitura, da releitura dessa obra, a gente começa de repente a ter, não é ter cuidado no sentido de ficar engessado e não poder mais discutir a questão, não falar, não. Pelo contrário, é fazer essa releitura considerando o contexto em que foi escrito e tudo mais, mas pensar que tem outras obras, a gente não vai apagar todas as obras. Eu não acredito que a censura seja um caminho que nós brasileiros queremos percorrer novamente, né? Bom, só para então contextualizar, o Instituto Advocacia Racial e Ambiental entrou com pedido no Ministério da Educação para que os livros do Monteiro Lobato viessem acompanhados de uma nota explicativa. O Ministério da Educação se negou, aí eles levaram esse caso ao Supremo Tribunal Federal e a questão ainda não está decidida. Deputada Érica Cocai, ali, a gente viu um exemplo em que a professora tem a oportunidade de contextualizar o livro, né, aquela leitura, mas essa não é exatamente a realidade do nosso país, né? Penso que é absolutamente fundamental implementar a lei e, segundo, tem que se rever a literatura, que vai para dentro da sala de aula. E, inclusive, porque nós damos acesso a esse tipo de conteúdo a meninos que são muito novos, que não sabem ainda, não têm dificuldade de relativizar os fatos. Por isso, penso eu, que haveríamos que ter uma releitura de todos os livros e de toda a literatura que entra dentro das nossas escolas. E não digo apenas da literatura que faz parte dos currículos escolares. Vocês já pensaram nos livros, nos contos de fada? Sempre as mulheres não estão esperando o homem que vai livrá-las de todo o seu sofrimento? Vamos ver a Cinderela, a Gata Borralheira, a Rapunzel, até o Chapeuzinho Vermelho foi um caçador
que salvou. Então, portanto, é preciso que a gente possa desconstruir essa reprodução de uma concepção racista, sexista, que muitas vezes vem de forma não tão clara, ou que vem de forma muito clara, como com esse exemplo que nós acabamos de ver. Por isso, penso que é preciso implementar a lei e é preciso introduzir nos currículos que nós precisamos eliminar todas as formas de discriminação para que a gente possa se sentir participante de uma única humanidade, né? Pedro, na sua visão de documentarista, para você, toda arte é uma ação política? Ajuda a criar realidade? Eu acho que toda ação é uma ação política, na verdade. A gente vive... É como a Mel falou muito bem, eu não levanto uma bandeira, eu sou a bandeira. Quer dizer, tudo que a gente faz na nossa vida repercute na sociedade e no mundo que a gente está construindo junto. Então, acho que sim, acho que a arte carrega valores políticos e você tem que ser consciente do que você está fazendo. Você não pode fazer arte inconscientemente, falar, não, eu estava fazendo uma piada, ou estava escrevendo... Enfim, não pensei a respeito. Você tem que ser consciente de como o que você faz na tua vida repercute no mundo, né, na sociedade. Então, você tem que saber o que está fazendo, se é para o bem ou para o mal, se é para o que você acredita ou está indo contra, enfim, o que você gostaria, o que você acredita. E para você, Sabrina, você acha que essa crítica, né, que chega até, como eu já falei com a deputada, a soar como uma perseguição ideológica, você acha que isso tá beirando a chatice? Está meio exagerado? Ai, gente, eu acho que todo mundo tem direito de reclamar, né? Assim, eu sou a favor, né? Senão todo mundo é um pouco chato, né? Então, assim, eu tenho que saber reclamar, tenho que saber fundamentar, saber argumentar. Eu acho que isso que é o mais importante. Agora, ser contra, reclamar, não pode. Sim, a gente vive num país democrático, entendeu? Então, tudo é possível, desde que seja organizado, justificado e argumentado. Legal. Já tem pergunta na plateia. Meu nome é Vandaí. Eu queria perguntar para o Pedro. Pedro, você já sofreu algum preconceito? Eu já sofri algum preconceito? Devo ter sofrido, mas não que me marcou. Eu faço parte de, vamos dizer, uma parcela privilegiada da população, né? Eu sou branco, eu sou de classe média, eu sou heterossexual. Os preconceitos, eles não costumam me atingir muito, mas não é por causa disso que... Você é corintiano, bem? Não sou corintiano. Eu não tenho time, eu não ligo muito para futebol, na verdade. Mas, de qualquer forma, não é por causa disso, porque as coisas não me atingem, que eu vou fechar os olhos para o que acontece com o restante da população, com a grande maioria da população. Então, eu acho que faz parte da minha vida acreditar que, como a deputada bem falou, todos somos iguais em direitos e exatamente, todos merecemos respeito. Então, acho que quando alguém sofre preconceito, mesmo que não seja eu, me incomoda profundamente, enfim. Eu já sofri um preconceito, porque eu tinha nariz grande na escola. Aí o resto do corpo cresceu, alcançou. Eu sou dentuço, né, pra caramba. Então, sim, isso já ouvi bastante, assim, mas fazer o quê? Tem quem goste. Pode falar. Bom, meu nome é Leon. Para Mel, principalmente, pegando essa meada da pergunta do racismo, você sendo transexual, com certeza você sofreu muito preconceito. Você ainda sofre esse preconceito todo? Eu já respondi essa pergunta em outros locais e a resposta que eu dou é sempre a mesma. Existe preconceito e existe o preconceito contra si mesma. Eu não tenho preconceito contra mim. Então, eu tento enxergar aquilo que a pessoa fala ou que ela, enfim, que ela expurga dela para mim, que ela tenta me inferiorizar. Eu falo, poxa, que cara mais idiota, sei lá. Pessoa louca, eu sou tão bonita, sou uma pessoa tão educada. Como assim? É isso que eu tento fazer. Mas, é claro, é uma forma de fuga, né, também. Não encaro, de fato, esse tipo de coisa, porque eu acho que me faria muito triste, de verdade, encarar tanta coisa assim. Eu vou fazendo as coisas a cada passo. Se alguém fala alguma coisa que me desagrada agora, eu tento fugir disso. E assim eu vou fazendo, para me manter uma pessoa forte. É isso. Quem está com o microfone? Oi, meu nome é Milena. Eu queria fazer uma pergunta para a deputada Érica Cocai. Queria saber, na sua opinião, o racismo, ele se modernizou ou ele continuou o mesmo? Paulo Freire ele fala de forma muito correta, penso eu, quando ele diz que o pior
pior preconceito ou a pior dominação é aquela que está dentro do dominado. Porque há uma internalização. Recentemente houve o lançamento da campanha Infância Sem Racismo aqui, e foi passado um vídeo onde uma criança negra ela está de frente de uma boneca branca e uma boneca negra. E se pergunta a ela, quem é o bonito? E ela dizia, a boneca branca. Aí dizia, quem é o mal? Aí ela apontava a boneca negra. Então, portanto, há uma internalização. Quando a gente internaliza, que é um pouco que a Mel falava, quando você internaliza a discriminação e a opressão, você perde a condição de ser sujeito. Por isso é preciso desentranhar. E eu acho que o racismo ele existe ainda, mas existe uma consciência na sociedade que avança. Faz muito pouco tempo que o Brasil se reconheceu enquanto um país negro. Faz muito pouco tempo. Não é porque ele virou negro de um dia para o outro. É porque faz muito pouco tempo que as pessoas decidiram se assumir enquanto pessoas negras, os negros se assumirem enquanto negros. E, nesse sentido, para combater o racismo, as políticas afirmativas elas contribuem de forma fundamental. Por isso eu digo, o racismo existe ainda, é preciso identificá-lo e é preciso identificá-lo entranhado, o que é extremamente difícil para que nós possamos construir uma sociedade realmente democrática. Ele se modernizou, mas ele ainda carrega muita coisa da escravidão.